Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Na Salvação, o Novo Nascimento. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será a expiação expia o quê? Em segundo lugar, vamos falar sobre a morte substitutiva de Jesus. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre Eu Nasci de Novo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A salvação é um ato do amor de Deus para com os homens, sendo uma manifestação da sua graça, misericórdia e da sua justiça, como obra única que só pode ser alcançada pela fé em Jesus Cristo, e por isso é boa, perfeita e eterna. A salvação tem origem em Deus, e devido a isso podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos de vida abundante e eterna são permanentes. Nesta lição, estudaremos sobre a expiação de Cristo pelos nossos pecados e o novo nascimento como dádiva da salvação em Jesus Cristo. Item número 1 da lição. A expiação expia o quê? A expiação de Jesus pelos nossos pecados. O pecado da desobediência de Adão e Eva, de modo inevitável, separou o homem de Deus. E o homem, em sua condição decaída, nada poderia fazer. Mas Deus, com sua presciência, já havia, antes da fundação do mundo, elaborado um plano para que o homem pudesse retomar ou retornar ao seu estado original de comunhão com o Senhor, nosso Deus. E este plano foi construído na base da morte vicária de Jesus Cristo, um Deus que se fez carne, habitou entre nós e pelo seu sangue derramado na cruz, livrou a humanidade da condenação eterna. A salvação tem origem em Deus. E devido a isso, podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos são permanentes e duradouros, porque ela é boa, é eterna, é perfeita, é única, é um ato de amor, é uma manifestação da graça de Deus, é um ato de justiça, é o livramento das consequências de morte espiritual. A salvação é a libertação de uma condenação eterna, onde viveríamos sofrendo no reino das trevas do diabo. A salvação é o plano divino para que o homem volte a ter vida eterna com o Senhor. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, pela sua morte, reparou o dano ou o mal que o pecado causou sobre a humanidade, isto é, a separação do homem de Deus. O item número 2 da lição fala sobre a morte substitutiva de Jesus. E nós vamos, em primeiro lugar, falar sobre a manifestação da graça de Deus. O apóstolo Paulo, na carta a Tito, lembra aos cretenses que compunham a igreja local em Creta sobre a doutrina da salvação, dizendo que a salvação é pela graça, por meio de Jesus Cristo, ou seja,
mesmo sem merecermos, Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, nos substituindo naquela cruz, tomando sobre si as nossas iniquidades e enfermidades. Jesus nos substituiu mesmo sem ter pecado, para nos salvar pela graça, ou seja, um favor imerecido. Na carta a Tito, capítulo de número 2, versículo 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tito capítulo 3, versículos 3 ao 7, diz assim também: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Portanto, esta foi a manifestação da graça de Deus. Mas vamos definir o que seja graça. Literalmente, a graça é um favor imerecido, ou dádiva de Deus dada aos homens, sem que estes merecessem a salvação da morte eterna, realizada esta salvação por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta graça tem como importância o seguinte: se não existisse a lei, ou seja, a palavra de Deus, não existiria pecado. E, por conseguinte, não existiria a graça. E é por isso que elas estão imbricadas, ou seja, entrelaçadas. A lei revela o pecado no homem e a graça aponta o Salvador Jesus para aniquilar os efeitos do pecado. A graça, ela não anula a lei e a lei não anula a graça. Elas coexistem e se complementam para a perfeição espiritual do homem. Portanto, a palavra de Deus, ela aponta o pecado no homem. Quando eu abro a palavra e leio, eu vejo ali os meus pecados, eu vejo ali que eu preciso de salvação. E a graça aponta o Salvador Jesus, aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos 23 a 29, diz assim a palavra do Senhor: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé,
já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vejamos algumas diferenças entre a lei e a graça. A lei é a sombra da graça, ou seja, tudo que está na lei não salva o homem, mas aponta o seu estado débil de iniquidade, necessitando de um aperfeiçoamento e salvação. A lei apresenta uma característica de base bilateral. Isto quer dizer que o homem só podia alcançar a misericórdia de Deus se cumprisse em sua totalidade os preceitos morais, cerimoniais e civis da lei. Já a graça é unilateral, pois Cristo fez a parte dele e a nossa, e é pela graça em Cristo Jesus que somos salvos, presente de Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nenhuma ciência ou inteligência humana pode mudar, transformar, restaurar a alma de um ser humano. Somente a graça do Evangelho de Cristo pode restabelecer a dignidade moral, ética, social e espiritual de um homem, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo Jesus. Carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículos 18 a 21, diz o seguinte: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça,
para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Passando a estudar agora o item número 3 da lição, Eu Nasci de Novo, é o título deste item. Jesus, numa madrugada, recebeu um homem sábio da lei e líder dos judeus, chamado Nicodemos, que queria conhecê-lo, pois o reconhecia como mestre e que só realizava milagres porque Deus era com ele. Jesus disse-lhe que ninguém pode ver e entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E em seguida explica que o nascer de novo implica nascer da água e do Espírito, ou seja, o homem, para nascer de novo, deve se arrepender de seus pecados e crer que Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo para salvar a humanidade da condenação eterna, contemplando então a natureza espiritual. Esta visão espiritual nos dá a certeza da salvação em Cristo Jesus, segundo o seguinte processo. Portanto, agora nós vamos falar sobre as etapas da salvação. E neste ponto há uma importância crucial para entendermos todo esse processo. E o processo da salvação, ela começa com a eleição. A eleição significa, literalmente, uma escolha, onde Deus, em seu infinito amor e misericórdia, resolveu, mesmo antes da fundação do mundo, eleger, salvar a humanidade de seus pecados, determinando dois caminhos com relação ao futuro da vida espiritual de um ser humano: viver eternamente com Deus ou viver eternamente sofrendo com o diabo nas trevas, condicionando estas condições de vida à escolha do próprio homem individualmente, frente a um chamado futuro que o próprio Deus efetivou. Então, a eleição foi Deus escolheu salvar o homem. Em segundo lugar, neste processo da salvação, nós temos vocação ou chamamento. A Escritura demonstra em suas sagradas linhas que existe um chamado especial de Deus para a salvação para todas as pessoas. Deus quer salvar todas as pessoas, mas também se percebe que este chamado só atua de maneira eficaz aos que reagem a este chamado, compreendendo o real significado do Evangelho de Cristo sobre a obra de iluminação do Espírito Santo, sendo isto necessário devido à depravação moral e espiritual dos homens, que se entregam a toda sorte de pecados mundanos que os impede de captar a verdade revelada de Deus. Este chamado especial é eficaz para os que realmente creem na extraordinária mensagem da salvação, eliminando assim os efeitos malignos do pecado. Como terceira etapa da salvação, nós temos a conversão. A conversão, ele é o primeiro passo na vida cristã de uma pessoa e se caracteriza pelo ato de ela deixar o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. A fé da salvação, pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus pregada, nos convence do pecado, da justiça e do juízo e, portanto, nos leva pela fé ao arrependimento. O arrependimento caracteriza por um sentimento de pesar pelo mal que fizemos, e assim, ao se arrepender, o indivíduo se inclina a abandonar e repudiar o pecado, e conscientemente, sem interferência emocional, se desperta para o desejo de ter a comunhão com Deus. Se não houver arrependimento consciente e real,
não haverá a verdadeira condição de salvação do poder do pecado. A fé, ela nos habilita a recebermos a graça de Deus e é indispensável para a salvação, de forma a reconhecermos as verdades absolutas de Deus. A fé significa crer que algo é verdadeiro, e no sentido do cristianismo, quem crê em Jesus como único e suficiente Salvador recebe a remissão de pecados, recebe o perdão de suas transgressões. Só existe um ponto na vida de uma pessoa para voltar-se para Cristo. E este ponto é a conversão. Uma mudança em sua vida no sentido da sua conduta moral e espiritual, em resposta à oferta da salvação dada pelo nosso majestoso Deus. Como quarta etapa, nós temos a regeneração. Então, até agora falamos sobre eleição, vocação ou chamada, conversão e agora regeneração. A conversão implica na mudança de um rumo da vida moral e espiritual de uma pessoa. É a resposta à salvação que Deus proporciona aos homens. Porém, a regeneração é o novo nascimento. É o que chamamos de nascer de novo e se consubstancia numa reversão total das tendências naturais da pessoa. Isto é, Deus transforma o indivíduo de tal maneira que ele adquire uma vitalidade e maturidade espiritual, restaurando-o ao padrão de perfeito alinhamento com a vontade do Senhor. Como quinta etapa, nós temos a justificação. O homem teve o seu caráter moral maculado pelo pecado, e esta maldição foi anulada pela regeneração do homem, fruto de sua conversão. Porém, permanece a condição de culpabilidade do homem por não ter atendido aos preceitos divinos exarados na palavra de Deus. Assim, o Senhor declara aos seus olhos que os pecadores convertidos e regenerados são justos, tipificando aí a justificação. Sem que o homem mereça, ele é declarado justo, porque o seu pecado é imputado a Cristo, e a justiça de Cristo é concedida a ele. O homem é declarado justo com perdão e esquecimento pleno de toda a infração cometida por ele na época em que andava nas trevas pecaminosas. Recapitulando, até agora nós falamos sobre eleição, vocação ou chamada, conversão, regeneração, justificação e agora como sexta etapa a adoção. A adoção como filhos de Deus se estabelece como uma mudança de estado, de orfandade para um estado de aceitação e de favor, nos tornando filhos de Deus, restaurando o relacionamento que o homem, antes do pecado, tinha com Deus e pelo pecado perdeu este relacionamento. A adoção ocorre concomitantemente com a conversão, regeneração e justificação. Ao mesmo tempo, ocorre a conversão, a regeneração e justificação e a adoção, e significa uma imediata reconciliação com o Senhor dos Senhores. Quando recebemos a filiação de adoção, então passamos a contar com o amor e a boa vontade de Deus e somos considerados filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo e herdeiros do céu. Como sétima etapa, nós temos a santificação. A santificação é a obra contínua de Deus na vida do salvo e exige um tempo extenso de vida para se completar. Isto é, durante a vida do salvo, a obra sobrenatural feita por Deus, ou seja, o Espírito Santo, o coloca separado do pecado, de tudo que é mal
de tudo que é ruim, até em pensamentos. A santificação guarda um processo progressivo, onde o salvo se aproxima cada vez mais de Deus, se relacionando com Ele em oração e meditação da palavra, na adoração, na consagração ao Senhor, no serviço a Deus, de forma perseverante, ratificada pela sua conduta moral e espiritual cristã. O alvo da santificação é ser semelhante a Cristo. E por último, como oitava etapa, nós temos a glorificação. A glorificação é o ápice do processo, é a parte final de todo o processo de salvação, onde o salvo terá toda a plenitude do conhecimento de Deus, pois veremos ao Senhor face a face. Quando formos glorificados, ou seja, sair de um corpo corruptível, sujeito a doenças e à morte, num corpo frágil, semeado em desonra, para um corpo incorruptível, imune a doenças e a deteriorações, no corpo glorioso e forte, então, em tudo, seremos como Deus queria que fôssemos desde o princípio da criação. Em tudo seremos como Deus queria que fôssemos desde o princípio da criação. A nossa glorificação é a consolidação e consumação da salvação em que viveremos num corpo glorificado eternamente com o Senhor. E essa condição, em parte, ocorre com a nossa morte física na terra e, em parte, ocorrerá no momento tão ansiado, tão esperado, que é a segunda vinda de Cristo. Portanto, no processo da salvação nós temos 8 etapas: eleição, vocação ou chamada, conversão, regeneração, justificação, adoção, santificação, glorificação. Concluindo a nossa aula de hoje, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele se deu em sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar de tão grande condenação que era ser escravo eternamente no mundo das trevas. Vivamos uma vida cristã sincera, irrepreensível, testemunhando pela palavra o poder de Cristo para a salvação dos que creem. E assim fluirá de nosso interior uma intensa alegria da salvação, para dizermos sempre: somos salvos e filhos de Deus. Aleluia! Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.